Olá, meus amigos, bom dia. Aqui, como eu disse antes, aqui em Santos continua a chuva. Essa madrugada caiu uma chuva enorme de granizo, mas enfim, vamos levando. Não estamos acostumados com isso, somos praianos, mas enfim, é a natureza é isso. Vamos falar sobre o jogo de ontem. É, é o seguinte, é, muitos amigos acharam que eu sou contra o Tite. Eu poderia, por exemplo, se eu fosse contra o Tite, hoje eu aproveitaria para falar mal dele sobre o jogo de ontem, porque não é o caso. A única coisa que eu falei, uma das coisas, né, na verdade, que eu falei, é que o Tite ia ter um tremendo trabalho para comandar o time do Flamengo, porque a vaidade é muito grande, eles vivem de passado, eles não, sabe, pensam que já ganharam tudo. Infelizmente, essa é a verdade. Eu sou flamenguista, eu quero que o Flamengo ganhe, mas é um passo para frente, dois para trás. Por exemplo, ontem nós tínhamos tudo para ficarmos perto do Botafogo, que o Botafogo nessa rodada não joga, e nós ficaríamos a 6 pontos, 7 pontos, 8 pontos, mas ficaríamos em segundo lugar. E jogamos fora a oportunidade. Por quê? Eu não vou dizer o Tite errou, mas todo mundo errou. É um absurdo, entende? Precisa. Eu não gosto de lembrar dessa maneira. Eu avisei antes, eu não avisei nada. Eu sou um torcedor, eu assisto o jogo e sinto com a derrota, fico aborrecido. É claro que quem ganha são eles, mas a gente também perde, porque torcedor é paixão, não tem jeito. Eu não vou simplesmente, eu sabia, sabe? Eu não sou vidente, mas eu tinha quase que certeza, tanto que eu falei nos meus vídeos sobre isso, né? Que o Tite ia ter um trabalho que não ia ser fácil, não existe um milagre de mudar uma filosofia diferente. A culpa vem lá de trás, nós sabemos, já todo mundo comenta. Se pegarmos aí 500 lives, nós vamos saber as mesmas coisas que começou lá atrás com a volta dos jogadores. Enfim, erros enormes que foram cometidos pela diretoria quando mandaram o Dorival Júnior embora. Não quer dizer com isso que o Dorival hoje estaria dando certo. Não sei, a gente não tem evidência, né? A gente não pode prever o futuro. O que a gente pode sentir é que as coisas não andam bem. Eu disse uma vez para meus amigos, e alguns me censuraram. Falei, o Flamengo precisa mexer nesse elenco. Não tem jeito, precisa mexer, precisa dar uma mexida nisso, porque não é possível. Como é que pode? Nós tínhamos os dois melhores centroavantes do Brasil, isso não tem nem por onde. Nós tínhamos o Pedro era caramba, ele dominava a bola com facilidade, era um guerreiro, mas agora não está conseguindo fazer nada. Aí tira o Pedro, entra o Gabigol, não muda nada. Ontem, é estranho as coisas. O Bruno Henrique vinha num potencial enorme. De repente, ontem, não sei se foi só ontem, tomara que tenha sido só ontem, vamos bater na mesa aqui, na madeira, e que tenha sido só ontem. Ontem o Bruno Henrique deu 2 passes para eles fazerem os gols. Quer dizer, eu não vou crucificar ninguém. A gente não está aqui, eu não sou flamenguista para crucificar jogador, mas o que eu vi foi umas coisas erradas. O Tite ontem se perdeu. Quem quiser concordar comigo, concorde, mas na verdade não estou derrubando o Tite, nem pensei em mandar o Tite embora, nem nada. Mas ontem ele tirou o Pablo, colocou o Mateuzinho no meio e, poxa, aí depois ele tirou o Pulgar para colocar o Everton Ribeiro, que entrou mal. É meio complicado o que acontece, né? Tirou também o de Arrascaeta, tirou um que estava um pouco melhor, por incrível que pareça, mas foi um dos melhores, que foi ele estava jogando melhor, o Cebolinha, tirou o Cebolinha. Então ele tirou o Pedro, tirou o Cebolinha, colocou o Bruno Henrique e o Gabigol. Até aí ele não tem culpa. Não vou dizer que ele não ia de maneira nenhuma adivinhar
que o Bruno Henrique não ia jogar, que não estava num dia bem bom, e que o Gabigol não ia jogar bem. Ele não ia adivinhar isso. Mas algumas modificações foram meio estranhas. Mateuzinho no meio. Então, eu acho que ontem, costumo dizer, quando se perde uma partida chata, os antigos costumavam dizer, é um jogo para esquecer. Eu sou das antigas, mas eu digo ao contrário. É um jogo para não esquecer, é um jogo para lembrar, é um jogo para fazer uma análise de onde estavam os erros, o que está acontecendo, porque nós temos tempo, veja bem, nós temos tempo como? Nós temos agora, se eu não me engano, acho que são 9 partidas ou 10 partidas que faltam. Nós temos essas partidas para resolver o nosso problema para a classificação da Libertadores. Não adianta a pessoa dizer que é baba, que não é não, porque está todo mundo na cola, está todo mundo no crescente. Nós temos bastante times ali colados com o Flamengo, que se o Flamengo não ganhar as partidas, ele pode ficar fora. Então, precisa fazer uma análise, precisa aproveitar que essa semana não vai ter o jogo, o Flamengo não joga, se eu não me engano o Flamengo joga só acho que é a semana que vem, dia 1, parece, com o Santos, e vai ser fora do Maracanã, parece que vai ser em Brasília, e tem de aproveitar essa semana para fazer uma análise entre eles, e o Tite tem de jogar duro com esses caras, porque o que eu vi é sapatinho alto. Não pode, alguém chegou num tempo de alguém dar uma mexida. A gente não pode ficar. Eu, por exemplo, eu sou fã do Gabigol, agradecido por tudo que ele fez no Flamengo, é claro, eu sou flamenguista, mas de repente apagou. Segundo eu não posso garantir isso porque eu não vivo lá no Rio de Janeiro, eu moro em Santos, e eu não sou amigo do Gabigol para saber da vida dele particular. Mas os comentários é que vive na balada, eu não sei se é verdade, né, Fábio? A gente também não pode levantar falso testemunho. Mas o que a gente vê é que não melhora. A gente não vê aquele Gabigol dinâmico que era. Por que o Flamengo comprou o Gabigol? Pela velocidade dele, pelos gols que ele fazia. O Pedro também apagou. Nós precisamos urgentemente, de um lateral direito, isso não tem nem por onde. Precisamos de um cara para substituir o de Arrascaeta, que seja uma altura. E precisamos urgentemente de um centroavante para ficar na cola dos dois. Porque estão acomodados, só tem os dois. Ou entra um ou entra outro. Então, se um joga mal, entra o outro, joga pior. E ninguém toma uma providência. Não existe uma chamada de atenção, não existe uma reunião. Acredito que não, porque, veja bem, nós não viemos de 2 jogos excepcionais, não. Contra o Vasco, no meu último vídeo, até teve uns amigos meus que me censurou, porque eu dei muita razão para o Vasco. Não dei razão para o Vasco. É que o jogo estava páreo, estava lá e cá. Se qualquer um dos dois que ganhasse era bom. Então o Flamengo não foi superior, né? Um extremo. E ontem o que aconteceu? Estava ganhando de 1-0. Nós vamos viver nisso? Agora faz um gol e fica achando que já ganhou? Não pode. Então, ontem é um dia para todos lembrar e lembrar a todos que precisa ser feito alguma coisa. Claro, eu gostaria que o Flamengo tivesse ganho. Tem muita gente que vai perguntar para mim, agora está contente, né? O Tite perdeu? Não estou contente. Não foi o Tite que perdeu. O Tite não perdeu. Quem perdeu foi o Flamengo. E eu não quero que o Flamengo perca. Eu não sou torcedor nem de Tite, né? Nem de outros técnicos. Eu sou torcedor do Flamengo. Agora, eu gostaria que nós tivéssemos ganho. Não fiquei feliz de ter perdido, não. Muita gente pensa que eu bati palma, olha, está vendo o Tite? Não, negativo. O Tite errou, ele é humano, então tem direito de errar. Mas ele não errou 100%. Porque eu garanto para você o seguinte, quando um técnico, eu fui técnico em umas categorias menores, e a gente pensa assim, se nós treinamos, eu tenho uma ideia mais ou menos de quem eu vou colocar para melhorar. Agora, eu não acredito de maneira nenhuma, isso aí não é porque eu não sou fã do Tite que eu vou criar mentiras, né, e falar infâmias aqui.
eu tenho certeza absoluta que o Tite não fez as substituições para piorar o time. Ah, vou pôr esse jogador para a gente perder. Em absoluto. Ele confiou nos caras, confiou no taco dos caras e os caras não corresponderam. Aí entra o erro dos jogadores. A substituição, as duas que eu achei que ele não foi bom, que foi a do Mateuzinho e a do Everton, que entrou mal, mas ele também não ia adivinhar que o Everton ia jogar mal. Então, o que precisa fazer um estudo minucioso de como está a equipe, o que está acontecendo e ver o que nós vamos fazer. Não pode ficar nesse negócio aí de 2019 e nós vamos ficar perdendo o jogo quando a gente tem toda a oportunidade de ganhar, nós levantamos de fundo. Então, meus amigos, eu espero que vocês gostem do meu vídeo e eu sou sincero, eu não faço um vídeo para ganhar like, para ganhar seguidores, não. Eu faço um vídeo para conversar com a torcida e ao mesmo tempo é um desabafo, né, daquilo que a gente sente quando vê um jogo horrível que nem ontem, né? Eu espero que isso mude, que a diretoria dê carta branca para o Tite e que o Tite conscientemente faça uma análise técnica de cada um dos jogadores e faça uma limpa. Vamos mudar, acrescentar alguma coisa, porque desse jeito, ganha um, perde outro, não vai resolver. O pessoal estão tudo na nossa cola aí, ó. Se der bobeira, a gente fica fora, tá? Então a todos meus amigos, eu quero desejar um bom final de semana daqui para frente e que dê um jeito que contra o Santos, a semana que vem, a gente entre com um time com outro tipo de vontade. Eu ainda digo, ainda tem alguns erros, porque foram muitos erros de muitos técnicos, e esses jogadores ficaram acostumados e viciados com muitas coisas. Eu espero que o Tite consiga arrumar tudo isso. Eu acredito que ele, competência para isso, ele tem. Ele não foi contratado para arrasar o Flamengo, isso eu tenho certeza. Ele é um bom técnico, eu já disse e continuo dizendo. Não é o técnico que eu gostaria. O que eu gostaria, todo mundo sabe, eu sou torcedor do Flamengo e quem não gosta, não pensar dessa maneira não é flamenguista. Para mim, o melhor técnico para o Flamengo seria o Jorge Jesus. Mas ele não vai vir e eu também não vou ficar me lamentando disso. Vamos torcer para o técnico que está atual para ver se arruma essa casa, né? E meus amigos, a todos vocês, saudações rubro-negro. E se inscreva no canal, dá uma força lá para a gente animar um pouco mais. Então, já que a gente fica um pouco triste com as derrotas, mas derrotas que a gente nem pensava que fosse acontecer. Mas, enfim, futebol, como falam os antigos, é uma caixinha de surpresa, tá? Um abraço a todos.